Aqui é Wyatt Reed, falando para o The Grey Zone, direto de Teherã. Hoje à noite a gente vai conversar com Ebrahim Azizi, que é o presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano. Vamos falar sobre alguns comentários recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do chanceler alemão, Friedrich Merz. Depois, vamos entrar no novo marco regulatório que o Irã está criando para o Estreito de Hormuz. Também vamos discutir a viabilidade da presença militar americana no Oriente Médio. Fique ligado. Hoje à noite eu converso com o presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. Senhor Azizi, muito obrigado por dedicar um tempo para conversar com a gente. Senhor Azizi, tecnicamente, os Estados Unidos e o Irã concordaram com um cessar-fogo. Mesmo assim, o governo Trump continua ameaçando o Irã e as causas profundas do conflito ainda não foram tratadas. Os dois lados estão bloqueando os navios um do outro, continuam fazendo exigências maximalistas e, de muitas formas, os dois países estão mais distantes do que em qualquer outro momento desde a Revolução de 1979. Como o senhor descreveria a situação atual entre o Irã e os Estados Unidos? O Irã está em guerra com os Estados Unidos? Ou talvez a pergunta mais adequada seja: os Estados Unidos estão em guerra com o Irã? Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer sinceramente pela presença deles aqui no Irã. Espero que nesses poucos dias de visita consigam transmitir com precisão as verdades que observaram. Desde a minha chegada, fiz questão de deixar bem claro: o mundo inteiro hoje sente uma sede profunda, desesperada, por ouvir a verdade absoluta, os fatos duros e reais. Infelizmente, a censura nos Estados Unidos e no regime sionista chegou a um nível tão alto, especialmente no que diz respeito à guerra entre o Irã, os Estados Unidos e esse regime, que lamentavelmente tem impedido que a verdade seja contada. A história da sua jornada e a sabedoria que você acumulou ao longo desse período de transformação, compartilhadas com tanta honestidade e sinceridade, podem realmente saciar a sede desesperada de tantos que precisam e atender aos profundos anseios de uma sociedade tão faminta por isso. Durante todo o ano de 2025, à medida que nos aproximávamos do fim daquele ano e entrávamos nos primeiros meses de 2026, nos vimos envolvidos em quase 3 guerras diferentes, contra os Estados Unidos, o regime sionista e vários de seus aliados internos. Houve 2 conflitos militares distintos, um em Kurdat, em 2025, e outro em Isfahan, em 2026. Na verdade, esses conflitos foram impostos a nós com a cooperação e o apoio dos Estados Unidos, e na guerra de 2025, com o envolvimento direto e aberto dos próprios americanos. They committed atrocities in both wars, even violating the rules of war and carrying out crimes against humanity. Despite claiming to be champions of human rights, and especially the Americans, they have trampled on those very rights. They didn't even spare innocent women and girls. That rabbi dog from Israel had the audacity to declare, "We will not even spare your pregnant women." With all due respect to them, they proceeded. Eles levaram adiante essa operação com uma brutalidade absoluta, sem qualquer limite. Além disso, no período entre essas 2 guerras, também realizaram várias operações contra nós. Eles mobilizaram seus vários serviços de inteligência dentro do Irã, e esses serviços cometeram muitos atos violentos contra o nosso povo. Independentemente das circunstâncias, essa guerra, apesar de todo o dano que causou, não conseguiu alcançar nenhum dos principais objetivos dos americanos. E depois de 40 longos dias de combates intensos, sem nenhuma conquista concreta e sob uma pressão cada vez maior sobre os americanos e o regime sionista, eles acabaram declarando mais uma vez um cessar-fogo unilateral. Neste ponto, quero responder a sua pergunta com total precisão. O cessar-fogo foi algo que os americanos pediram
E nós decidimos aceitá-lo porque seguimos rigorosamente os princípios éticos estabelecidos da guerra. Neste exato momento, estamos mantendo um estado de cessar-fogo. No entanto, é realmente lamentável que durante todo esse período, o lado americano tenha agido de forma constante, em total contradição com os princípios centrais do acordo. Além disso, eles repetidamente cometeram violações claras e evidentes desses termos. Por exemplo, o que eles chamam de bloqueio naval. A situação que enfrentamos agora é justamente essa fase chamada de cessar-fogo. Um cessar-fogo que os Estados Unidos estão violando neste momento. Mantemos a posição de que a resposta firme a essa violação flagrante do cessar-fogo é totalmente legal e justificada. E mais, a pressão contínua dos Estados Unidos não trará nenhum resultado neste estágio. Quero ler para você algumas declarações de líderes ocidentais feitas nesta semana. No começo da semana, o Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou os Estados Unidos pelo que chamou de, abre aspas, a legalização aberta da pirataria. Na sexta-feira, Trump praticamente confirmou essa descrição ao falar sobre a apreensão de navios iranianos pelos Estados Unidos. Ele disse, abre aspas, é um negócio muito lucrativo, somos como piratas. E a gente tomou o controle do navio. Ficamos com a carga, com o petróleo. É um negócio muito lucrativo. Quem diria que a gente estaria fazendo isso? Somos como piratas, meio que piratas mesmo. Qual é a minha por esses comentários? Naturalmente, o fato de o seu presidente ter admitido abertamente a prática de atos de pirataria, na minha opinião, mostra a profundidade de uma mentalidade e de um comportamento que são, no essencial, contrários às normas legais e internacionais. Um presidente desse nível não é digno de um povo tão grandioso quanto o de vocês. Ele é delirante, narcisista e um mentiroso contumaz, vivendo num mundo de fantasia, completamente desconectado da realidade. Mas uma coisa é certa, as ações irresponsáveis e vergonhosas dele vão enfrentar as consequências inevitáveis. Outro comentário que eu gostaria que você respondesse se puder. Na semana passada, o chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que os representantes iranianos estavam, abre aspas, negociando de forma muito habilidosa e que pareciam, abre aspas, claramente mais fortes do que se imaginava. Ele usou outra frase bem contundente. Uma nação inteira está sendo humilhada pela liderança iraniana. O que você acha dessas palavras? Você leva essa declaração ao pé da letra? E, se for o caso, há outros países europeus que nos bastidores podem estar abandonando o barco. Nós recebemos com satisfação o fato de que os europeus finalmente estão encarando a dura realidade da situação deles. Eles foram profundamente humilhados pelas ações do presidente Trump. E durante essa guerra que lançaram coletivamente contra nós, acabaram adotando uma postura mais lógica e razoável. Se as posições assumidas pelos europeus, incluindo o presidente francês Macron e a chanceler alemã, indicam que eles estão começando a perceber certos fatos que nós já destacamos há muito tempo, é natural que outras nações também tenham adotado nesse período medidas muito eficazes e sensatas, baseadas em uma lógica sólida e em uma racionalidade clara. Por exemplo, a Espanha e vários outros países têm tratado toda essa questão com um senso de realismo e pragmatismo ao longo dessa guerra. Se continuarem avançando nesse mesmo caminho, isso mostra claramente que estão adotando uma postura perfeitamente lógica e coerente. São pontos muito válidos de qualquer forma. No entanto, nós não vinculamos as responsabilidades e a missão que definimos para nós mesmos e para nossa nação, neste momento da história, às declarações ou opiniões de outros. Em outras palavras, confiamos na nossa própria força para nos manter de pé. Ainda assim, reconhecemos e valorizamos o realismo demonstrado por outros países, muitas vezes o CRE.
Eu queria mudar um pouco de assunto e falar sobre o que você descreveu como um novo marco regulatório marítimo para o Estreito de Hormuz. Você pode contar para a gente alguns detalhes sobre esse acordo proposto de compartilhamento de pedágios, esse modelo que o Irã está propondo para o Golfo Pérsico? E também, qual tem sido a reação de países como Omã, que, em tese, participariam da divisão desses pedágios, e de países como a China, onde, segundo foi noticiado, o pedágio seria cobrado em yuan. A China, de modo geral, apoia esse novo marco? Desde os primeiros dias da guerra, nós já tínhamos alertado que se os americanos cometessem um erro grave de cálculo, essa guerra se tornaria regional. Uma das consequências diretas dessa guerra regional foi a destruição total de mais de 14 bases militares americanas em toda a região oeste de Zard. Claro, podemos citar o caso de Daplos Tedes, no Estreito de Hormuz, por exemplo. Antes da guerra, durante 40 dias, a passagem ficou aberta e o tráfego marítimo seguiu livremente. Mas, como prometido, ela foi fechada e passou a ficar sob controle absoluto do governo iraniano. Se tivermos que definir uma conquista dessa guerra, é a nossa soberania sobre o Estreito de Hormuz. Seja quais forem as dezenas de conquistas que essa guerra nos trouxe, uma delas é que os americanos fugiram do Golfo Pérsico e se posicionaram a léguas de distância no Oceano Índico. É um fato que hoje impusemos todas as regulamentações que desejávamos sobre o Estreito de Hormuz. A partir de agora, o Estreito de Hormuz está sob o controle total e inteligente da República Islâmica do Irã. Por ordem dada ao comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, a passagem por esse estreito vital está proibida para todas as nações hostis. Os países que aplicam sanções contra o Irã estão estritamente proibidos. O regime sionista também está terminantemente proibido. Zionist regime is also strictly prohibited. Even countries with transit rights must pay the... Mesmo os países que têm direito de passagem precisam pagar as taxas de entrada exigidas. O projeto da Assembleia Islâmica sobre Segurança e Desenvolvimento do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz já está totalmente pronto. Os 4 pilares fundamentais dessa iniciativa são segurança, proteção, serviços marítimos e preservação do meio ambiente. Independentemente das circunstâncias, isso também representa uma conquista notável para a atual presidência americana. Ele fechou um estreito vital que antes estava completamente aberto. E qual foi o grande resultado disso? Gasolina a $6 em todo o país. Que escolha os americanos fizeram? Você mencionou a retirada das forças militares dos Estados Unidos das bases no Oriente Médio. Existe alguma situação em que o Irã permitiria que os Estados Unidos voltassem a essas bases e as reconstruíssem? É muito improvável que essas condições voltem a acontecer. As embarcações militares hostis estão totalmente proibidas de entrar no Estreito de Hormuz, e as bases, tropas e navios dos Estados Unidos estão neste momento fora do Golfo Pérsico. Além disso, o comportamento dos Estados Unidos indica que eles não terão permissão para voltar a entrar. Parece mesmo que chegou a hora de os Estados Unidos abandonarem de vez sua presença no Golfo Pérsico e passarem a se concentrar muito mais nos seus próprios assuntos internos. Interferir nos assuntos internos de outras nações soberanas e provocar instabilidade em regiões distantes do planeta já não traz nenhum resultado significativo para o país. O povo iraniano jamais vai esquecer essas ações hostis, que violam todas as normas humanas fundamentais e os direitos humanos básicos, e continua expressando seus fortes protestos. Sem dúvida, as gerações futuras sempre se lembrarão desses crimes terríveis e imperdoáveis. Como o Irã diferencia os Estados Unidos de Israel, considerando, por exemplo, a proximidade entre pessoas como Jared Kushner e Steve Witkoff? Quando vocês lidam com esses negociadores, estão negociando com os Estados Unidos ou com Israel? E qual você acha que é o objetivo dos Estados Unidos nesse caso? É diferente do de Israel, que busca, de forma bastante aberta, uma mudança de regime?
fairly openly seeks regime change? No, we do not see any difference between America and the Zionist Não. regime. Nós não vemos nenhuma diferença entre os Estados Unidos e o regime sionista. Witkoff e Kushner são apenas dois aproveitadores. Acontece que agora eles viraram enviados do presidente americano para assuntos do Oriente Médio. Em todas as negociações em que se envolveram recentemente, só estavam cuidando dos próprios interesses comerciais. Relatórios de nossos funcionários do Ministério das Relações Exteriores também indicaram, em grande parte, que eles vieram aqui exatamente com esses mesmos objetivos de intermediação e ganhos familiares. Para ser sincero, como alguém que trabalha há anos em defesa política e áreas parecidas, no dia em que vi que o presidente dos Estados Unidos tinha escolhido Berkowitz e Kushner para conduzir as negociações, eu percebi que eles não estavam interessados em negociar de verdade. I felt that they weren't looking for negotiations at all. They were looking for deal making and family interests. Eles estavam atrás de acordos e de interesses familiares, exatamente as negociações que já vinham conduzindo na época, oferecendo propostas de investimento de 100, 180 e até 200 bilhões de dólares. Isso deixou bem claro que a verdadeira intenção deles era instalar suas próprias empresas intermediárias aqui no nosso país. Sim, bilhões de dólares. Ainda temos mais uma grande conta a acertar com o regime sionista. É absolutamente essencial que a gente lhes dê uma lição muito dura e duradoura. Nós fizemos uma promessa solene. Eles serão punidos de uma forma totalmente adequada. Essas foram as guerras de 12 de 40 dias. Os americanos deram apoio a eles. Sem aquele apoio, eles simplesmente não tinham força suficiente para se levantar e enfrentar o Irã. O regime sionista é muito inferior e muito mais desprezível do que isso. E podem ter certeza, um dia vocês vão testemunhar a destruição total dele. Mais uma vez, quero desejar muito sucesso em seus esforços. Sou realmente grato pela presença de vocês aqui no Irã. Também peço desculpas pelas coisas que eu disse e pelos comentários que fiz, que talvez, de certa forma, fossem totalmente inevitáveis. Peço, por favor, que não interpretem essas palavras como um ataque pessoal e que jamais pensem que eu teria a intenção de ofender vocês ou o seu povo. Ainda assim, vocês são realmente afortunados por terem um presidente tão profundamente notável. Sr. Zizi, muito obrigado por dedicar um tempo para conversar com os grandes homens. Robert.